Olá, mantenedor, olá, gestor educacional. Você está no workshop Cobrança Educacional Avançada. Nesta aula, vamos tratar da nova realidade, da nova cobrança, sintonizada com aquilo que nós vivemos no século XXI, com a economia globalizada, digital, pós-pandemia. Como é que nós vamos observar o trabalho de cobrança, preservando a natureza comercial, preservando todas as dificuldades e a imposição da concorrência e do mercado, que nós já trabalhamos na nossa aula anterior. Inicialmente, vamos derrubar alguns mitos. A gente tem percebido uma expectativa errada por parte de gestores educacionais, em especial gestores financeiros, sobre o combate à inadimplência. A expectativa de que o trabalho de cobrança funcione, opere, com referenciais do passado. Por isso queremos derrubar esses mitos. O primeiro desses mitos é a insistência. Eu tenho ouvido demais as escolas falarem: liga todo dia, fica em cima do devedor, enche o saco que uma hora ele paga. Essa referência está errada por dois motivos. Nós temos o desgaste comercial e nós temos a questão da ilegalidade. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 42, prevê impedimentos, diversos impedimentos para o trabalho de cobrança. Vamos falar um pouco mais deles em uma outra aula, em um outro momento deste workshop. Mas só para vocês entenderem, a palavra constrangimento acaba aderindo de maneira muito forte a essa insistência. Se fizermos ligações diárias insistentes, com a intenção declarada de desgaste psicológico, esta conduta certamente será interpretada como ilegal. Temos diversos precedentes no PROCON e na Justiça de que ligações diárias são consideradas excessivas, porque a intenção nítida é de constranger, ganhar apenas pela insistência. Esse é o primeiro motivo de ter caído esta regra. E o segundo é, naturalmente, o desgaste comercial. Quando nós falamos em pais de alunos, quando falamos em famílias, o nosso interesse é de continuidade. Se fosse apenas o interesse de receber a qualquer custo, eu até poderia considerar um desgaste psicológico, insistir, abusar, mas a gente está interessado não apenas em receber, mas em manter aquele aluno. Por que eu vou ter um desgaste comercial, insistindo, sendo antipático, sendo desagradável perante os pais? Não é esse o caminho. Ao inverso da insistência, nós podemos programar na linha do tempo contatos com maior espaço, mas maior intensidade, modificando o meio de comunicação. Ora por telefone, ora por agenda digital, ora por carta enviada via correio, mixando condições diferentes de comunicação com conteúdo de linguagem e argumento diferenciado. Este plano, essa estratégia é mais forte e mais eficaz quanto mais a gente individualize, a gente customize, entendendo a realidade individual de cada família. A ideia é de interpretar, com base nas informações cadastrais, nos dados dos alunos, nas informações que a gente tem da conduta familiar, se estão separados ou não, da situação social, financeira, que nós temos muitas vezes em tesouraria, e também nas informações disponíveis em rede social, porque todo mundo hoje comunica demais. Mas ter a compreensão da realidade familiar, ter a compreensão da causa da inadimplência, para com isso focar cada um desses contatos, não necessariamente diários, com maior espaçamento, maior variação, maior intensidade e mudança de argumento. A chance de resultado será muito maior e o desgaste e o risco de queixas judiciais, de reclamações do PROCON vai ser muito menor. Cuidado com essa ideia de insistência. Nós do escritório recebemos muito esse pedido. Preciso que ligue todo dia. Nós não temos por hábito fazer ligações diárias. Entendemos que 2 a 3 contatos, algumas vezes 4 em situações excessivas, por mês, são suficientes em uma política razoável de cobrança equilibrada para não entrar no terreno da ilegalidade e preservar a condição comercial. Esse é o primeiro mito. Segundo é o da truculência. A expectativa da truculência é de força. É aquela ideia do cobrador tradicional que é valentão, forte, que vai lá com a pastinha embaixo do braço, olha feio para o devedor. Aquela ideia do passado. Aqui é a escola, pessoal. Aqui é mensalidade escolar. O foco do nosso serviço é uma criança, um adolescente. Nós não podemos ter o desgaste
Mais ilegal ainda, de agir com coação, porque truculência é coação. Coação física, coação moral, isso deve passar distante da realidade da educação. Se alguém ainda faz isso em outros meios de cobrança, em outras carteiras de cobrança, de financeira, de banco, sei lá, problema deles. A escola jamais pode compactuar com esse tipo de mensagem, com esse tipo de conduta, porque aí nós teremos um abalo direto na credibilidade da instituição. O pai de aluno foi maltratado porque é inadimplente. A repercussão disso é gigantesca. A tendência de perda de alunos é muito maior do que de ganho de uma ou outra mensalidade por um cobrador maldoso, por um cobrador violento, excessivo, agressivo. Então, fuja da ideia de truculência, porque isso é uma ideia do passado. E, finalmente, temos a ignorância. Vamos considerar, pessoal, que em todos os segmentos nós conhecemos famílias cujos pais têm menos cultura do que os nossos alunos. Não é assim? Todo mundo conhece aqueles casos da família que tem pouco conhecimento, pouca cultura, pouco estudo, mas trabalhou bastante, ganhou dinheiro e hoje quer que o filho seja formado, tenha uma escola de qualidade, não é isso? Essa questão da ignorância significa contar com o desconhecimento das famílias. Também é uma regra do passado. Em especial nas carteiras mais massificadas, que é aquele grupo mais popular de devedores dos bancos, das financeiras, muitas vezes se conta com essa ignorância. Nós não podemos contar com o eventual desconhecimento das famílias. E o motivo é muito simples. Hoje os pais estão escolados. Hoje os pais têm acesso aos meios de comunicação. Hoje eles são contaminados por informações excessivas da mídia, de redes sociais, de todos os lados, de outros familiares. Então não podemos contar que o desconhecimento desses pais vai nos permitir, por exemplo, cobrar uma taxa de juros mais alta, querer ganhar mais em cima de uma cobrança, porque é uma pessoa com menos estudo. Não é possível contar com isso. Novamente você teria um abalo e novamente a escola teria problemas, porque a cobrança de valores indevidos pode ser motivo de queixa no PROCON e na Justiça. Se isso fosse feito de forma coletiva, a escola poderia ter problemas até com o Ministério Público. Isso é uma situação mais rara, mas também possível. Vamos evitar essas regras do passado. Vamos transformar o nosso trabalho de tesouraria em uma nova cobrança. Depois de derrubados os mitos, nós temos a nova cobrança com 3 objetivos distintos. O primeiro deles é o recebimento. Claro, historicamente, a inadimplência sempre teve por expectativa a recuperação do crédito vencido. Isso naturalmente continua, é para isso que existe essencialmente a cobrança. Só que nós temos 2 objetivos agora para a nova cobrança, tão importantes quanto o primeiro. O segundo objetivo é a retenção, isso significa a manutenção do aluno. Lá fora tem concorrência, lá fora as famílias têm cada vez menos filhos e a nossa escola tem cada vez mais dificuldades para conseguir mais matrículas. O fato de ter um aluno inadimplente significa que o aluno se tornou indesejável? Definitivamente não. O desejo é de recebimento da inadimplência e da continuidade do aluno até o último dia de aula do último ano, porque aquele aluno é importante para mim. Estamos falando aqui em disciplinar a família, entender a realidade dos contratantes, corrigir aquilo que está errado e continuar contando com aquela mensalidade todos os meses, até o final, até a saída do aluno. Tem uma diferença muito grande. Quando nós não queremos mais o aluno, quando não estamos preocupados com a retenção, a cobrança ela poderia ser mais livre. Eu não estou falando em abusiva, nem truculenta, como a gente comentou, não. Mas se eu não tenho mais a expectativa de retenção e de continuidade, por exemplo, eu não sou obrigado a dar concessões como parcelamento, redução de juros. Eu posso ter uma outra forma, um outro diálogo, um outro caminho, quando não existe mais o desejo de continuidade daquele aluno. Mas eu tenho certeza que pelo menos 95, 96% de todos os nossos alunos inadimplentes, a gente quer que continue na escola. Por isso, toda a estratégia de cobrança tem que ser trabalhada pelo viés comercial e não impositivo. Não sei se vocês entenderam. Não é apenas exigir o pagamento. A cobrança estratégica avançada é muito mais do que isso. Ela é trabalhada para preservar, em busca da satisfação dos pais contratantes junto do aluno, para que com isso a gente tenha o recebimento das mensalidades e a retenção, a continuidade do aluno. O terceiro objetivo da nova cobrança
o terceiro R, né, a gente fala que são os 3 R's da nova cobrança, é a respeitabilidade, é o conceito de respeito da nossa escola. É muito difícil alcançar a credibilidade de uma escola particular. Demora tempo para ela ser conhecida no bairro. Se acontece alguma coisa de errado, pessoal, comenta. Então a gente tem que trabalhar de uma maneira simpática, adequada, proximidade com a comunidade, mostrar qual é o nosso posicionamento de mercado, ter uma condição de marketing muito importante para fortalecer a credibilidade, a confiança da comunidade escolar na nossa escola. Agora, durante a cobrança, nós estamos no momento mais frágil da relação comercial. É muito complicado ter um tratamento que seja desrespeitoso, que seja amador. Gente, eu já peguei escola que manda carta com erro de português para pai de aluno. Uma escola mandar uma carta com erro de português, está errado, né? Está errado. O mínimo que se espera é a mensagem de profissionalismo, atendimento às leis, a forma correta ao respeito. Isso precisa ser trabalhado, precisa ser observado. Qual é a estratégia de atendimento? Não é porque os pais estão reclamando. Sempre vai ter gente reclamando que não gosta de ser cobrado. Mas a escola tem o direito de cobrar, desde que cumpra as regras, para não abalar esta confiança, esse respeito que existe da comunidade escolar. Todo mundo sabe que instituição privada tem inadimplência, todo mundo sabe que a cobrança vai existir, mas a qualidade e o profissionalismo dessa cobrança vai fazer muita diferença para reforçar a imagem institucional e o respeito da escola em todo o bairro, toda a comunidade, toda a cidade, muitas vezes, quando ela é conhecida no município inteiro.